Bem-vindos ao canal, e com esse vídeo eu inicio hoje uma série de vídeos sobre programação de controladores lógicos programáveis, ou CLPs. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos e conteúdos. Eu estou aqui com um programa já em execução. Esse programa é o CodeSys, mais especificamente a versão 3.5, Service Pack 19, patch número 6. Vocês podem realizar o download desse software na página oficial do CodeSys, na CodeSys Store. Basta para isso que vocês criem um usuário, e depois loguem no usuário e façam o download aí do CodeSys Installer, e depois vocês selecionam lá no Installer essa versão em específico. O CodeSys é um programa de simulação e gravação, de controladores lógicos programáveis, e atende a uma série de modelos de controladores. Eu especificamente vou trabalhar aqui somente no modo simulação, ou seja, eu não vou estar conectando nenhum CLP físico em um primeiro momento, perfeito? Bom, então eu vou trazer uma ideia básica aqui do funcionamento do CodeSys, sendo esse um vídeo introdutório. Bom, eu vou iniciar aqui criando um arquivo novo, então eu posso vir aqui em arquivo, seleciono um novo projeto ou vou diretamente aqui no ícone de novo projeto. Uma vez que eu seleciono um novo projeto, eu vou começar trabalhando aqui com um projeto padrão. Vou dar um título para ele, vou chamar aqui de Introdução CodeSys. Aí eu tenho que escolher uma pasta, uma localização para os meus arquivos. Aqui eu vou deixar como padrão na pasta Documentos. Cliquei em OK. O CodeSys é um programa um pouco pesado às vezes, dependendo da máquina, tá? E aí eu vou ter essa tela do projeto padrão, onde o meu dispositivo padrão vai ser o CodeSys Control Win V3, que vai ser aí o responsável por simular o nosso CLP, e aqui eu vou ter a escolha da linguagem de programação, tá? Então aqui eu tenho as linguagens de programação padrões, pela norma IEC 611-31, tá? Na sua terceira parte, e eu vou começar trabalhando com a linguagem Ladder, tá? Então eu vou pegar aqui como opção gráfico de linguagem Ladder, com a sigla LD. Seleciono a linguagem, clico novamente em OK. E aí eu vou esperar aqui ele carregar o projeto. Então aqui nessa janela inicial, depois que o projeto foi criado, vocês podem ver que o nome do projeto já está aqui no canto superior à esquerda, Introdução ao CodeSys. E eu tenho aqui nessa coluna mais à esquerda o nosso Project Tree, a nossa árvore de projeto. Então aqui, por exemplo, eu vou conseguir acessar, tá, o nosso diagrama Ladder. Então eu clico aqui duas vezes e ele vai disponibilizar para mim essa área central onde eu vou desenvolver realmente aí o diagrama Ladder. E aqui mais à direita nós temos uma outra coluna onde está disponibilizada uma caixa de ferramentas, uma toolbox, tá? Se alguém, por exemplo, instalar ele em inglês, vai encontrar aqui como toolbox. E aqui eu tenho os principais elementos que podem ser utilizados no nosso diagrama Ladder, assim como também eu tenho eles disponibilizados aqui nessa barra superior. Claro que essas barras podem ser configuradas conforme aí a vontade do usuário, perfeito? Muito bem, então a partir de agora eu vou fazer o seguinte: eu vou criar um diagrama bastante simples em linguagem Ladder e depois eu vou mostrar como simular o mesmo. Primeiramente, eu vou tomar como suposição que vocês já têm um conhecimento prévio aí sobre diagramas elétricos. Então, qual é a ideia? Eu vou esboçar aqui um diagrama bem simples, tá? Onde eu tenho
um barramento, ok? Um barramento de alimentação. Digamos que esse barramento é alimentado em 24 volts, então aqui eu tenho o condutor positivo e aqui a nossa referência, tá? O negativo. E nesse barramento eu vou distribuir o meu comando elétrico. Então vamos imaginar que eu tenho um botão do tipo pulsante, normalmente aberto, e esse botão vai acionar uma bobina, ok? Eu vou colocar nomes aqui, vou chamar o botão, vou abreviar aqui como B1, e a bobina aqui eu vou chamar de K1, perfeito? Então, no momento que nós acionamos o botão, a bobina é energizada e eu, por exemplo, posso imaginar que eu tenho aqui a bobina de um contator, a bobina de um relé e a comutação dos contatos desse elemento vão fazer o acionamento de algum elemento eletromecânico, de um motor ou algum outro dispositivo, perfeito? Então agora qual é a ideia? O diagrama Ladder ele pode ser imaginado como sendo um diagrama elétrico, né, industrial, rotacionado de 90 graus, no sentido anti-horário. Então agora eu vou desenvolver aqui nessa primeira linha disponibilizada no programa, só apagar esse pontinho aqui que foi gerado. Nessa primeira linha do meu diagrama, eu vou colocar os elementos na linguagem Ladder. Esse botão, que é um botão do tipo normal aberto, ele vai ser representado aqui para mim por um contato do tipo normal aberto. E quando eu introduzir esse contato aqui no diagrama, vocês podem ver que ele deixou esses 3 pontos de interrogação. O que significa isso? É como se o programa perguntasse para vocês a qual entrada ou qual saída do CLP se refere a esse contato em específico. Tá? Relembrando que como eu vou trabalhar somente com simulação, eu não preciso me preocupar nesse momento com relacionar esse elemento aqui, por exemplo, com a entrada física do CLP. Eu só vou simular. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma variável, tá? um elemento que vai ficar somente na memória aqui da nossa simulação. Eu vou chamar ele de B1, certo? Um detalhe, aqui ele está em maiúsculo, aqui eu coloquei minúsculo. O Code Sys, ele tem uma característica aqui que é de ser não case sensitive. Então, se eu escrever em maiúsculo ou minúsculo, a variável é considerada a mesma, perfeito? Então eu coloquei o nome aqui, B1, vou clicar no Enter e ele vai trazer uma caixa, tá, de declaração da variável. Então o escopo dela é uma variável, o nome é B1 e o tipo dessa variável é do tipo bool, booleana, álgebra booleana, ou seja, é uma variável que ela só vai representar 2 possíveis valores, verdadeiro ou falso, 0 ou 1, certo? Por quê? Porque um contato só pode ter 2 estados, né? Ou ele vai estar aberto ou ele vai estar fechado, perfeito? A partir do momento que eu criei essa variável, ela vai ser listada aqui nessa parte superior, onde eu tenho um programa, né, chamado PLC_PRG, é a minha unidade de programação aqui, e eu tenho a declaração de variáveis. Então a minha primeira variável é a B1, ela é declarada aqui através de 2 pontos, o tipo da variável, ponto e vírgula, endVar, ou seja, entre var e endVar eu tenho a declaração das minhas variáveis. Agora, para completar aqui a linha, eu vou trazer para cá uma bobina. Ó, posso inserir ela por aqui, ou vir aqui em operadores, posso vir aqui em elementos de ladder, tá? E arrastar a bobina para cá, sempre, né, terminando uma linha com a bobina. Essa minha bobina, eu vou chamar ela de K1, certo? Vou clicar no Enter, ele abriu a caixa de diálogo, só que agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um cancelar aqui, ó. Eu não criei K1. E aí vocês vão observar que K1, ó, ficou sublinhado. Por quê? Porque o programa ele procura a referência da variável K1 e ele não encontra. Então ele vai considerar isso daqui como um erro, perfeito? Mas eu posso também
declarar a variável aqui, ó, previamente, se eu quiser, ó, K1, dois pontos, o tipo dela, bool, ponto e vírgula, certo? Bom, agora nós temos o nosso diagrama montado, tá? Essa linha, eu posso imaginar que ela funciona da mesma forma que esse diagrama elétrico aqui embaixo. Qual seria a diferença, pensando em termos físicos? Eu estaria trabalhando da seguinte forma. Eu vou apagar aqui esse diagrama e vou fazer o seguinte. Imaginem que agora eu vim aqui lá no meu circuito e eu vou introduzir, tá? Eu só vou modificar um pouquinho mais aqui o diagrama. Eu vou introduzir o CLP aqui no diagrama. Olha só. Então, continuo lá com o meu barramento, tá? Aqui o meu barramento positivo. Eu vou permanecer aqui com a minha botoeira B1, que é do tipo normalmente aberta. E eu tenho aqui agora o nosso controlador lógico programável, tá? É um controlador lógico programável didático aqui, tá? Não vou me preocupar muito em especificações nem nada do tipo nesse momento. Tá aqui o meu CLP, ele tem uma entrada, vou chamar essa entrada aqui de I0, e ele tem uma saída Q0, perfeito? E então a entrada do CLP I0 recebe o sinal da bobina do botão 1 e a saída Q0 dele vai acionar a nossa bobina aqui K1. Então, qual é o funcionamento desse esquemático? Quando eu recebo o sinal elétrico na entrada I0 através de B1, esse contato, que é do tipo normalmente aberto, ele vai energizar, ele comuta, ele vai fechar, então ele transfere sinal lógico para a bobina K1, que energiza, e fisicamente energiza a saída do CLP, que consequentemente energiza a bobina K1. Perfeito? Obviamente, para um circuito dessa magnitude, com poucos elementos, não seria viável a utilização de um CLP. Então, novamente, isso daqui é um exemplo didático para que você consiga compreender aí a relação do software, né, do programa que está sendo desenvolvido aqui dentro do CodeSys, com o que seria aí um circuito físico utilizando o nosso controlador lógico programável. Perfeito? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou retirar aqui o nosso diagrama. E agora eu vou me preocupar com a simulação desse nosso programa. Da seguinte forma. Primeiro, eu venho aqui, eu vou compilar o programa, verificar se ele está correto, né, se eu não cometi nenhum erro aqui no programa, tá? Então, cliquei aqui em criar código, tá? Olha só, eu tenho um conjunto aqui, ó, no canto inferior esquerdo, um conjunto de mensagens, ó, já está me mostrando, ó, que não tem nenhum erro, 0 erros. Então, a gente pode seguir aqui para a nossa simulação. Agora eu vou vir aqui em online e eu posso realizar um logon. Só que o que acontece? Se eu realizar um logon agora, ele vai procurar uma conexão física com o CLP físico. Então, primeiramente, eu vou indicar que eu vou trabalhar somente no modo de simulação. E eu posso observar aqui, ó, no canto inferior direito, que ele já está em modo de simulação. Agora, eu venho novamente em online. Agora eu faço o logon. Ele vai fazer uma pergunta aqui se eu quero criar, né, essa aplicação referente a esse programa. Eu vou dizer que sim, tá? E nesse momento eu estou no modo de simulação, porém eu ainda não cliquei aqui, ó, em início. Ele não está rodando o nosso programa ainda. Então eu vou clicar aqui em início, F5, e agora sim, ó, eu tenho o modo de simulação. Tá? Uma forma de simular, tá? A primeira forma de simular, eu posso vir diretamente aqui na bobina, ó, cliquei nela e forcei o estado dela para true, tá? Mas vocês podem verificar que ele ainda não acionou, né? Eu cliquei aqui no contato e ele ainda não acionou a bobina. Por quê? Porque eu preciso forçar
que essa bobina fique ativada, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, esse modo aqui, ele é um modo mais, digamos assim, complexo de trabalhar com ele, tá? Porque eu tenho que ficar acionando cada contato, verificando o estado de bobina, e para um programa maior que esse, já começa a ficar se tornar uma tarefa enfadonha aí para quem está trabalhando com a ferramenta, certo? Até porque se nós estivéssemos trabalhando com um CLP físico real, os sinais já estariam vindo para cá automaticamente através de um barramento, certo? Então eu vou fazer assim, eu vou parar a simulação, eu não vou fazer a simulação aqui clicando em cada elemento do diagrama, eu vou parar a simulação, vou sair aqui do modo online e eu vou utilizar um artifício bem interessante aqui do CodeSys, que é criar uma tela de visualização, tá? Como se fosse um pequeno supervisório disponibilizado. Então olha só, eu venho aqui em Application, clico com o botão direito e eu vou adicionar um objeto, tá? Esse objeto que eu vou adicionar, ele é uma visualização. Aí ele traz uma janela aqui de visualização, eu só vou clicar em adicionar. E aí nós aguardamos aqui ele criar essa tela. Muito bem, dependendo de cada máquina, né, da quantidade de memória, do processador e tudo mais, vai demorar um tempo maior ou menor para ele criar aqui a nossa tela de visualização. Eu vou fazer o seguinte, olha só, essa coluna mais esquerda, eu vou fechar ela aqui momentaneamente, tá? E agora eu também vou fechar essa janela de mensagens aqui, ó, cliquei aqui na janela, tá? E eu vou deixar disponível somente a tela de visualização e a caixa de ferramentas correspondente. Qual que é a ideia aqui? Eu quero fazer uma simulação onde eu vou representar uma entrada do CLP e uma saída. Então vamos imaginar que eu tenho um botão, tá? Eu poderia escolher aqui, ó, um Dip Switch, que é um botão com uma alavanca, mas eu vou trabalhar com esse, ó, Pull Switch, que é um botão de empurrar, né? É um botão que eu posso trabalhar no modo pulsante, por exemplo. Quando eu coloco esse elemento aqui na tela, ele me disponibiliza uma caixa de propriedades e nesse momento eu vou estar interessado principalmente nesse item, ó, variável, né? Variable. Quando eu clico aqui em Variable, eu posso buscar em uma outra janela, a minha aplicação e eu vou lá no meu programa, né, PLC PRG, e eu vou associar esse botão esse botão aqui pulsante, tá, com o meu B1. Na realidade, eu falei botão pulsante, ele pode ser pulsante ou pode ser um botão com retenção, tá? Então, essa vai ser a variável onde eu irei escrever o sinal lógico quando clicar aqui no botão. Outro item, olha só, qual é o tipo de behavior, de comportamento para esse elemento? Ele é um image toggler, né? Então nesse momento ele vai se comportar como um botão com retenção, tá? Se eu quiser mudar para um botão pulsante, ó, clico aqui duas vezes e escolho image tapper. Perfeito? Então agora ele passa a ser um botão pulsante. Muito bem. Para representar a minha bobina, que possivelmente iria estar associada com a saída do meu CLP, eu faço o seguinte, volto na caixa de ferramentas aqui da visualização e vou utilizar aqui um sinalizador, uma lâmpada, tá? Vou deixar alinhadinho aqui para ficar mais bonito, tá? Vou pegar essa lâmpada, eu posso estar escolhendo aqui a cor da lâmpada, mas nesse momento eu vou me preocupar somente aqui em associar ela com uma variável. Então clico aqui, já tenho a caixa, né, de diálogo que mostra as variáveis e eu vou associar essa lâmpada com K1. Ou seja, quando K1 for energizada, essa lâmpada vai ler o estado lógico de K1. Então K1 em 0, a lâmpada desligada, K1 em estado lógico 1, a lâmpada vai ligar. Perfeito? Então cliquei aqui
e agora nós temos a nossa tela de visualização e nós temos o nosso programa. Geralmente eu trabalho da seguinte forma, eu venho aqui em janela e eu vou criar um grupo de guias horizontais. Aí eu consigo trabalhar com a visualização, tá? E também enxergando aqui o diagrama ladder. Claro que à medida que o diagrama vai aumentando, que a visualização fica maior, pode acontecer de ficar mais complicado aqui de trabalhar com os dois ao mesmo tempo, perfeito? Mas nesse caso aqui, ainda como é um programa pequeno, fica bem fácil de verificar os dois ocorrendo ao mesmo tempo. Vou fechar essa janela aqui de propriedades agora, fechar a caixa de ferramenta, tá? Deixar somente o diagrama e a visualização. E vou fazer aquele processo que eu já mostrei, certo? Vou aqui no online, vou dar um logon, aqui sim. A gente pode verificar que ele não indicou nenhum erro aqui no código, tá? Vou fechar então a janela de mensagens. E aqui, ó, ele está dizendo o seguinte, a visualização online está aguardando uma conexão, inicia a aplicação. Como eu estou simulando, ele vai aguardar que eu inicie a simulação, perfeito? Então nós vamos aqui em início, certo? Ele já está executando e eu só vou baixar aqui, ó, para buscar os elementos. Então olha só, quando eu clicar agora no botão, eu associei ele com a variável B1. Então, quando o botão é acionado, ele vai para nível lógico 1, o contato, que era normalmente aberto, fechou, e eu verifico que B1 foi acionado. E, consequentemente, a linha de energização lógica acionou K1. Né? Só que agora, como ele é um botão pulsante, ó, eu parei de acionar ele desligou. Então, reparem que esse sinal azul aqui representa o sinal lógico, que é transferido até a bobina quando eu clico no botão. E, consequentemente, quando a bobina é energizada, o sinalizador aqui é acionado. Bom, eu espero que vocês tenham compreendido esse vídeo, tá? Como eu falei, ele é uma introdução ao ambiente CodeSys e nos próximos vídeos nós vamos explorar aí os elementos da linguagem ladder e criar programas mais complexos e com mais elementos. Deixe seu like, suas dúvidas, críticas e sugestões nos comentários.